Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles, chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio, no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles de fato o fizeram, enviando-as aos anciãos, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os profetas, alguns profetas, e aí a gente pode pensar assim, nossa, mas as profecias elas não acabaram? Bom, as profecias como as que aconteciam no Antigo Testamento, aquele tipo de profeta, tipo de profecia, sim, terminou. Porque em geral, todos eles apontavam para o Messias. É claro que as profecias não eram só sobre o Messias. Haviam profecias para aquele tempo, para tempos futuros, para aquele povo, para determinadas situações no Antigo Testamento. Mas esses profetas, eles tiveram um fim com João Batista, o último dos profetas. E aí veio Jesus. Mas depois que Jesus veio, e depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, os dons do Espírito Santo já não atingiam mais uma pessoa. Um profeta escolhido no meio do povo, porque de alguma forma, cada um desses profetas também representava o Cristo que falava em nome de Deus, a voz de Deus. Agora, depois da ascensão do Senhor e com a vinda do Espírito Santo, também esses profetas falam sobre a ação do Espírito Santo. Mas o número deles se multiplicou, porque o Espírito espalhou a profecia no meio do seu povo. Isso é o grande diferencial. Por isso começa, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. E como esses profetas faziam? Eles eram homens cheios do Espírito Santo, mas assim como vários dons do Espírito se manifestavam, e Paulo faz uma lista deles na carta aos Coríntios, no capítulo 12, e coloca até os dons, né, e a igreja numa hierarquia, onde os apóstolos vêm primeiro, depois os profetas, até entre os dons carismáticos, o dom da profecia é o mais importante. E justamente por quê? Porque ele direciona a igreja para uma ação concreta em nome de Deus. Então, o dom da profecia ele está acima do dom de cura, acima do dom de milagres, acima do dom de línguas. Por quê? Porque ele direciona. Ele diz, é isso que Deus quer. E claro, isso não é assim, né, aleatório, né? Alguém chega e fala, olha, estou falando em nome de Deus. Não. Há toda uma característica da profecia.
Até nos nossos grupos carismáticos, né, Renovação Carismática Católica, esse dom de profecia ele é latente. Aqui na Canção Nova, nas nossas reuniões de oração, também. E Deus fala profeticamente, às vezes, unido a outros dons carismáticos e às vezes diretamente. Junto com, por exemplo, o dom de discernimento dos espíritos, o dom de ciência, em que Deus dá uma imagem, né, como que uma alegoria, né, como se fosse uma parábola, mas ali ele diz uma palavra de interpretação daquela imagem. E às vezes essa palavra vem em forma de profecia, uma palavra profética, como um ide e realizar, e geralmente é isso que o Senhor, é assim que o Senhor fala, é algo no imperativo. Muitas vezes essa é a ação da profecia. Naquele tempo, haviam muitos cristãos que tinham esse dom. E esse dom acompanhava essas pessoas. Mas hoje também, gente. Não pense que esse dom se extinguiu, não. Até Paulo, na carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículos de 16 a 20, vou até pegar com você para ilustrar isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 20, ele vai dar várias ordens aqui, né? Nós já lemos isso, e você pode, depois, se quiser, ir lá no estudo número 241, que vai ter esse trecho lá. Ele diz assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Ó, um versículo 16, alegrai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Versículo 19, não extingais o Espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Está dizendo desses profetas. Agora veja, que importante. Não desprezar as profecias. Voltando lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a gente vê que o profeta Ágabo começou a anunciar por meio do Espírito Santo, dizendo que haveria uma fome, uma grande fome em toda a terra. E aqui está a confirmação, porque Lucas escreveu esse livro depois, né, de um tempo, e ela veio de fato no reinado de Cláudio. Mas antes da fome chegar, o profeta trouxe esta palavra. Deus estava alertando, vai vir uma grande fome. O que a comunidade fez? Não desprezou as profecias. Não desprezou. Acolheu a profecia e cada um, segundo as suas posses, contribuíram e enviaram uma ajuda antecipada para a igreja. Pelas mãos dos anciãos. Pelas mãos de Saulo e Barnabé. Enviaram aos anciãos, né, que estão aqui sendo falados, anciãos lá da igreja, os mais antigos, os cristãos mais antigos da Judéia, ou melhor dizendo, principalmente a igreja de Jerusalém. Os profetas do Novo Testamento existem, eles estão aí ainda hoje. É só olhar os grandes santos e santas e os grandes homens e mulheres de Deus que têm profetizado a verdade do Evangelho, e não só falando e pregando a palavra de Deus com a autoridade, mas a profecia que sai da sua boca, muitas vezes, é como essa que nós vemos concretizada aqui na Canção Nova. Tantas coisas que o Padre Jonas disse que Deus faria, e Deus fez. E não são promessas que estão em si na palavra de Deus, que estavam em si aqui, mas é com base nela. Por causa da vivência dessas graças e da palavra de Deus, inspirado por Espírito Santo, o Padre Jonas profetizou muitas realidades. A Canção Nova é uma delas, e muito do que já aconteceu e que está concretizado aqui na Canção Nova também. Não desprezeis as profecias.
que está na carta aos Tessalonicenses. E por isso, por não desprezar as profecias, aqueles homens puderam se antecipar a uma grande fome que iria acontecer. Quais são as profecias desse tempo que os profetas daí da sua comunidade, da sua paróquia, seu padre, estão dizendo? E muitas vezes nós não estamos ouvindo. Quais são as profecias? Quer ver uma profecia na Canção Nova? Essa aqui, ó. O Padre Jonas dizia assim: quem não adorar não vai aguentar. Quer ver uma outra profecia que muita gente vive e porque vive está aguentando? Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. É uma palavra de ordem, sim, mas é uma palavra profética. Tanto que o padre começou a falar isso aí lá pelos anos 2000, 99, 2000. Eu era noviço aqui na Canção Nova e foi o que eu mais ouvi o padre falar. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Parecia que era só repetição de coisa. Nossa, será que o padre não vai ter outra coisa para falar? Essa é a profecia. Sim. Essa é a profecia. Você vê como é que ela não fica velha? Porque ela sai de uma canção que é sempre nova. No Espírito. Não desprezemos as profecias. Talvez essa seja a grande mensagem de Deus para você hoje. E aqui já anotando no nosso diário, não tem nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno. Mas olha, que ensinamento maravilhoso a palavra de Deus nos traz. Vamos abraçar a nossa fé com toda a nossa força e acolher as profecias que vêm dos profetas do Novo Testamento, os profetas de Deus, os legítimos profetas. E para ser legítimo profeta tem que estar unido à igreja. Porque eles vieram de Jerusalém, vieram da igreja mãe, vieram em nome dessa igreja e vieram em comunhão com a igreja. É muito difícil, muito, extremamente difícil algum profeta, algum homem de Deus, alguma pessoa que esteja em comunhão com a igreja venha trazer uma falsa profecia. Vamos então anotar no nosso diário. Qual é a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E luta para viver. Com alegria, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, porque todos os dias temos vídeos de estudo da Palavra de Deus. Seguimos uma sequência que é do método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, o Padre Jonas, que criou esse método. Então nós seguimos e queremos fazer a Bíblia inteira. Você vai fazer junto com a gente? Então se inscreva, acione o sino da notificação, deixe um like, que o seu like evangeliza e vamos juntos. Vamos juntos. Aqui na descrição do vídeo tem as informações que você precisa para fazer com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.